Supremo julgou, ele julgou um caso relacionado à legislação do Estado de Santa Catarina, certo? A legislação do Estado de Santa Catarina estabelece alíquotas progressivas de ICMS para energia elétrica e alíquota fixa no caso de serviços de telecomunicações, tá? A alíquota aqui é de 25%, máxima, né, no caso da energia elétrica, e a alíquota de telecom 25%, quanto a alíquota interna de Santa Catarina é 17%, sendo que a alíquota mínima, no caso de energia, é de 12%, ok? Como o Supremo julgou o fundamento que vai ser aplicado para todos os estados, até que todos os estados adaptem as suas legislações, vai um tempo. Enquanto isso, o que vocês podem fazer? Ajuizar a ação para que o cliente de vocês também tenha direito, porque essa foi uma decisão que não se aplica para todo mundo de forma imediata. E vamos lá, gente, faz umas 2 semanas, mais ou menos, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário aqui das 5 horas, nós fizemos uma aula explicando para vocês o que é a tese da seletividade, né? Quais são os fundamentos jurídicos, a origem desse tema, né, que foi julgado pelo STF na semana retrasada, e que definiu que os estados não podem instituir alíquotas de ICMS para serviços de telecomunicações e para energia elétrica em patamar superior à alíquota interna do ICMS, né? E o que acontece no caso de energia elétrica e telecom? As alíquotas normais dos estados giram em torno de 25%, chegando em 30% de alíquota em alguns estados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? E aí, na nossa aula de sexta-feira passada, eu dei um desafio para vocês cumpriram o desafio, e eu falei que eu ia liberar o material com a inicial da tese da seletividade, com a lista de documentos e com a planilha de cálculo. Contudo, o que aconteceu de lá para cá? Na própria sexta-feira, o Supremo começou a julgar a modulação dos efeitos. O que quer dizer modulação dos efeitos, para quem não sabe? Então, quer dizer, em relação aos efeitos temporais dessa tese para fins de pedidos de restituição, tá? E aí, o que aconteceu, gente? O Supremo, na sexta-feira, começou a julgar a partir de quando que vão ser os efeitos temporais dessa decisão que definiu que a alíquota do ICMS não pode ser para energia elétrica e telecom superior à alíquota interna, tá? Em relação aos efeitos temporais, no tempo, ou seja, a partir de quando que vai ser legítimo aos contribuintes pleitearem o passado, pleitearem a restituição dos valores que recolheram indevidamente no passado, tá? O que começou-se a ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Um dos ministros, o ministro Dias Toffoli, entendeu que a limitação no tempo deve se dar a partir da publicação da ata de julgamento dessa decisão de mérito, dessa decisão que entendeu que a alíquota precisa, né, ser a alíquota máxima tem que ser equivalente à alíquota interna do Estado, tá? E o que aconteceu? Na sexta-feira, essa ata foi divulgada e hoje saiu, né, para quem atualizou hoje o andamento do processo, já está constando lá no processo a publicação dessa ata. O que aconteceu? Publicou a ata e daí já começou a pipocar em mensagens no meu direct. Professora, e agora? Vale a pena ainda entrar com a ação? Aí, o que aconteceu? Ontem à noite eu estava organizando documentação para vocês e eu pensei bem, antes de divulgar, divulgar inicial, divulgar cálculo, divulgar lista de documentos, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para vocês poderem utilizar esses documentos da melhor forma possível e com as cautelas devidas, ok? Então, o que aconteceu? Primeira pergunta que surge, né? É possível ainda ajuizar a ação? Resposta, sim, é possível ajuizar a ação, tá? Pode ingressar com a ação ainda? Pode. Letícia, tem risco? Olha só, de qualquer forma, gente, vamos pensar o seguinte. O Supremo ele julgou um caso relacionado à legislação do Estado de Santa Catarina, certo? A legislação do Estado de Santa Catarina estabelece alíquotas progressivas de ICMS para energia elétrica e alíquota fixa
no caso de serviços de telecomunicações, tá? A alíquota aqui é de 25%, máxima, né, no caso da energia elétrica, e a alíquota de telecom 25%, quanto a alíquota interna de Santa Catarina é 17%, sendo que a alíquota mínima, no caso de energia, é de 12%, ok? Como o Supremo julgou o fundamento que vai ser aplicado para todos os estados, até que todos os estados adaptem as suas legislações, vai um tempo. Enquanto isso, o que vocês podem fazer? Ajuizar a ação para que o cliente de vocês também tenha direito, porque essa foi uma decisão que não se aplica para todo mundo de forma imediata. Vai se aplicar a todas as pessoas que tiverem ação judicial, até que as legislações dos estados sejam modificadas para ficar em conformidade com o entendimento do STF. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Vamos pegar o exemplo do ICMS no diferencial de alíquota. O Supremo já julgou faz mais de um ano, né? Faz mais de um ano que o Supremo já julgou. Desculpa, diferencial de alíquota não. A incidência do ICMS entre operações interestaduais do mesmo contribuinte, tá? Com o mesmo contribuinte, em relação a estabelecimentos diferenciados do mesmo contribuinte. O STF já julgou faz mais de um ano, se não me engano, foi setembro de 2020. E até hoje, as legislações estaduais não estão adequadas. Até hoje, os contribuintes que querem se beneficiar dessa ação, dessa tese, precisam ajuizar a ação, tá? Então, no caso aqui dessa tese da seletividade para energia elétrica e telecomunicações, a mesma coisa, ajuizem, peçam a repetição do indébito, porque não sabemos o que o Supremo vai julgar. Porque ele começou a julgar na sexta-feira a questão dos efeitos temporais, contudo, na própria sexta-feira o julgamento já foi suspenso. Então, gente, o que acontece? Em relação a quem ajuizar a ação, vai ter o seu direito de pelo menos ter essa equiparação das alíquotas de forma dali do ajuizamento para frente. Do ajuizamento para trás, não sabemos, porque o Supremo pode limitar os efeitos, como foi a sugestão do ministro Dias Toffoli, a partir da publicação da ata de julgamento. A publicação saiu na sexta-feira. Foi disponibilizado hoje a notícia no processo, mas Diário Oficial de sexta, tá? Então, quem ajuizou até sexta-feira tem uma chance maior de ter a restituição garantida, tá? Mas se os ministros decidirem qualquer outra coisa, mesmo esses que ajuizaram ainda tendem a ter esse direito também, terem esse direito à restituição limitado. Tá? Mas também pode ser que o Supremo venha julgar uma outra data no futuro. Vamos julgar a partir da publicação do acórdão desse tema. Vamos entender que quem ajuizar a ação até a data da publicação do acórdão vai ter o direito à restituição dos últimos 5 anos. Então, a gente não sabe. Então, o que vocês têm que fazer? Ajuiza a ação o quanto antes, tá? Ajuiza o quanto antes. A gente correu para ajuizar tudo na sexta-feira, só que teve cliente que resolveu que estou aguardando a assinatura do contrato. Então, não consegui ajuizar na sexta-feira. Vou ajuizar agora, com o cliente sabendo, de repente você não consiga a restituição do passado, mas pelo menos já garante o teu direito, tá? Vocês entenderam, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto? Tá? Entenderam isso? Coloquem aí no chat que eu quero saber se vocês entenderam, se está claro para vocês, tá? Segunda situação que vocês têm que ter em mente, gente, empresas que sejam indústrias, tá? Indústrias que estejam no lucro real, tá? Ou independente, tá? Indústrias, de uma forma geral, contribuintes de ICMS, que recolham ICMS, elas têm direito a se creditar da despesa da energia elétrica na razão do que essa despesa de energia elétrica é apropriada para a indústria, para a parte da operação ali, do chão de fábrica, tá? Então, em relação às indústrias contribuintes do ICMS que se creditam da despesa de energia elétrica, talvez não seja vantajoso você pedir a restituição. Por quê? Porque elas já tomaram como crédito de ICMS o valor dessa despesa, tá? Pelo menos até uma proporção.
Ali, Letícia, tem que avaliar a proporção. Sim, você tem que avaliar a proporção para ver se compensa, tá? Mas tomem cuidado em relação a clientes que sejam indústrias. Antes de vocês começarem, vocês podem até pedir a restituição, não tem problema nenhum, mas na hora de operacionalizar isso, vocês têm que ver, tem que tomar cuidado com o fato de indústria ter direito, pela legislação de ICMS, a se creditar em relação à despesa de energia elétrica. Tá bom? Segundo ponto, empresas que estejam no lucro real, tá? Tudo que é repetição de indébito no lucro real tem reflexo no resultado. Então, a pessoa recebe de um lado, mas tem que tributar o valor, o que isso incrementa no resultado da empresa. Então, é outro cálculo para fazer. Claro, o tributo vai incidir sobre uma parcela desse ganho, dessa repetição de indébito, mas vai incidir tributo, tá bom? Nas empresas de lucro real vai incidir tributo. Isso lá na frente, quando transitar em julgado, quando você for fazer a liquidação de sentença, se você vai levar para precatório ou se você vai fazer pedido de restituição, tá? Outro ponto aqui, muitos potenciais clientes de vocês, tá? Potenciais clientes de vocês que têm direito a essa restituição do ICMS estão no Simples Nacional. Estando no Simples Nacional, você tem que pedir no mandado de segurança não a compensação, porque muitas vezes não vai ter o que compensar, tá? Não pensar que está no Simples Nacional e ou está no lucro presumido não é contribuinte do ICMS. Então, você tem duas situações. Se for lucro presumido, não contribuinte do ICMS, mas que tem uma despesa de energia ou de telecom relevante, que vale a pena ajuizar a ação, você não vai pedir a compensação, porque não tem o que compensar, já que ele não é contribuinte. Você vai ter que pedir o que? A restituição dos valores. Isso já na tua inicial, tá bom? Então, você vai ter que, primeiro, entender quem é o seu perfil de cliente. Ele é um prestador de serviço, ele é contribuinte de ICMS, se ele for contribuinte de ICMS, ele é indústria, tá? Se ele for contribuinte de ICMS no Simples Nacional, a apropriação dele é muito menor, então tem que ver se vale a pena fazer compensação ou pedir a restituição, tá? Então, leve em consideração isso, tá bom? Então, vamos lá. Maria Fernanda está perguntando: na inicial é necessário apresentar os cálculos do ICMS a restituir? Não é necessário apresentar o cálculo preciso, tá, Maria Fernanda? Você pode apresentar um cálculo por estimativa. Como que eu faço essa estimativa? Com base em amostragem, amostras de fatura de energia elétrica e telecom. E aí você vai fazer um cálculo com base nessa amostragem, se você tem uma amostragem de 5 meses. Você vai pegar uma média desses 5 meses e pegar essa média e multiplicar por 60. Esse vai ser o teu valor da causa, tá bom? Você não precisa apresentar o cálculo preciso, você precisa ter um valor de cálculo, um valor de causa específico para atender o que fala lá no Código de Processo Civil. Mas você não precisa ter o cálculo preciso. Se você já... Por que você não precisa e por que nesse momento é importante você saber que não precisa? Para você não precisar solicitar agora do seu cliente uma montoeira de documentação, que ele não vai ter tempo de separar. Então, solicita só uma amostragem para garantir agilidade no ajuizamento da ação, tá? Beleza? Ok? A Jaque está perguntando, caberia mandado de segurança, professora? Caberia, Jaque. Inclusive, essa inicial que eu vou compartilhar com vocês é uma inicial de um mandado de segurança, tá? Nós temos, no mandado de segurança, nós podemos solicitar, tá? No mandado de segurança, nós podemos solicitar que seja reconhecido o direito do contribuinte à restituição ou à compensação. Porque lembrem-se, tá? E aí a gente vai ter ali o fundamento do CTN é o mesmo, tá? Que dá direito à repetição de indébito. O que você vai ter que olhar? A legislação do Estado, porque é uma ação estadual, tá? E a gente ajuiza sempre, quando é mandado de segurança, ajuizamos sempre na sede da autoridade coatora, tá?
Então, observem isso, sede da autoridade coatora, ok? Vou respondendo aqui por ordem de chegada das perguntas, tá bom? Aline, pode repetir a questão do Simples Nacional? Travou aqui. Ok. Aline, em relação ao Simples Nacional, o que acontece, tá? Se a empresa ela tiver lá dentro do Simples Nacional, a parte que ela recolhe de ICMS for uma parte relevante a ponto de fazer a compensação com o valor do ICMS que você vai conseguir repetir, né, vai conseguir restituir para o seu cliente, tudo bem, pode fazer a compensação, que lembre-se, compensação é sempre mais rápido do que restituição, né, gente? Sempre mais rápido, porque você simplesmente compensa e o fisco lá tem 5 anos para homologar. Restituição demora mais, principalmente a gente está falando de estados, né? Então, demora mais para restituir. Então, só ver se compensa ali você fazer a restituição, fazer o pedido de compensação ou de restituição. Você pode colocar na inicial do seu mandado de segurança, quando for empresas do Simples Nacional ou contribuinte de ICMS, as duas coisas, o direito que seja reconhecido o direito à restituição ou à compensação na esfera administrativa. Você pode colocar as duas coisas, não tem problema, tá bom? Ok? Beleza, gente? Pessoal, like nessa... Vocês estão gostando? Deixa o like, tá? Temos 25 likes e já chegamos aí a 31 espectadores simultâneos. Então, não deixe de dar o seu like, beleza, gente? Isso aí. Vamos... Deixa eu ver aqui onde que eu parei em relação às dúvidas. Gustavo, professora, eu poderia pegar umas 5 faturas de energia mais recentes, as 55 demais, eu ter como referência os valores do razão da conta de energia? Pode, Gustavo, pode sim, não tem problema. Você fazer o cálculo, como eu falei, é um cálculo aproximado, tá? É um cálculo aproximado, você pode fazer. Se você quiser fazer para fins da atuação, você pode pegar as 5 faturas só e nem se dá o trabalho de olhar o razão agora. O que você vai... Depois é interessante você pegar o razão para saber qual que é a estimativa real de ganho, né? Pelo menos mais aproximada do real de ganho para o seu cliente, para você depois também poder mensurar quanto que essa tese vai te trazer de honorários e quanto que vai trazer de ganho para o seu cliente, tá? Então, são duas situações. Uma é para você agilizar o ajuizamento e colocar um valor de causa ali, tá? Daí você pode pegar 5 faturas, pode pegar realmente uma fatura de cada ano, 2 faturas de cada ano, fazer o cálculo aproximado e colocar um valor de causa ali para você agilizar. Aí, com mais calma, você pega o razão, preenche toda a planilha e tem um valor mais aproximado, tá? Lembrando, gente, que o valor da fatura, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, o valor da fatura não corresponde à base de cálculo do ICMS, tá? A base de cálculo, ela vem discriminada na fatura de energia, mas o montante, a despesa de energia elétrica, ela é diferente da base de cálculo, tá bom? Então, se você só for pegar com base no razão, você vai calcular um valor mais alto do que efetivamente ele vai ser, porque a base de cálculo, ela reduz, né? Daí, dependendo aí do estado, você tem base de cálculo reduzida em 50%, você tem que tirar, né? Você tem que fazer o cômputo da base de cálculo específica ali, e aí o ideal mesmo para ter precisão é olhar a fatura de energia e ver qual que é a base de cálculo para fins do ICMS que está discriminada na fatura de energia, tá? A mesma coisa para telecom, ok? O mais preciso nesse caso é você fazer isso, pegar ali a fatura. Mas se você quiser agilizar e pelo menos ter uma estimativa mais próxima da real, você pode fazer com base no razão, tá? Porque o razão vai estar computando o quê? Não a base de cálculo de ICMS, vai estar computando a despesa. O valor da fatura, quanto que o teu cliente pagou, efetivamente, da fatura de energia elétrica e telecom, tá bom? Gustavo, às vezes o cliente não consegue, ele tem que, quando a empresa, assim, normalmente já mantém arquivo, né, os 5 últimos anos, sim, tá? Mas às vezes pessoa física, você vai usar para condomínio, alguma coisa, talvez eles não tenham arquivado. Aí você vai ter só essa situação aí, que o valor, nem sempre a base de cálculo vai corresponder ao valor da fatura, ok? O Alejandro está perguntando o que eu penso sobre a modulação dos efeitos sugerida pelo Toffoli. Olha só, o que eu acho, tá? Se a gente for pegar
Vai ser muito no achismo, tá, Alejandro? Porque a gente tem que analisar como que o Supremo tem modulado os efeitos ultimamente. Ele tem agido de formas muito diferenciadas. Vamos pensar, tem situações que ele não modula, tá? Tem situações, ali no caso do DIFAL, ele modulou para 2022, né? Modulou os efeitos para 2022. O caso da exclusão de CMS abaixo de cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo modulou os efeitos a partir da publicação do acórdão, não foi a partir da publicação da ata. A partir da publicação da ata de julgamento, você reduz muito a perda para os estados. Então, como o Supremo ele também faz uma análise do impacto econômico de cada uma das teses, pode ser sim que esse entendimento do Toffoli seja acatado pelos demais, porque reduz ali o montante a recuperar, a restituir pelos estados para os contribuintes, tá bom? Então, vai depender muito de caso a caso, tá? Em relação à repetição. O Clever está perguntando se esse tipo de ação cabe contra todas as companhias de energia. Ó, gente, estamos com 36 pessoas na live e 25 likes. Por favor, deixem os likes aí, tá bom? E comentem aqui, tá bom? E comentem. Pessoal que está no Instagram, por favor, vá para o YouTube. Vá para o YouTube. Estou aguardando vocês no YouTube, tá bom? Ô, Clever, então, esse tipo de ação cabe contra todas as companhias de energia, pois acho que aqui no estado de Minas não vislumbrei esse desconto. Clever, o que eu te falo, tá? Pelos nossos levantamentos, eu vou te confessar que eu não lembro como que é a legislação de Minas, tá? Mas a gente só identificou que o estado de São Paulo já está adequado ao entendimento do STF, ok? O que eu quero dizer que só o estado de São Paulo? Só o estado de São Paulo que já atribui a alíquota de ICMS para energia e telecom no percentual de 18%, que é equivalente à alíquota interna do estado, que foi justamente o que o Supremo julgou, tá? Então, até onde nós levantamos, e eu vou te falar, não levantamos todos os entes da federação, tá? Não levantamos todos. Mas até onde a gente levantou, a gente só constatou o estado de São Paulo. Todos os outros estados tem sim como você ajuizar a ação. O que você precisa ver? Você precisa ver qual que é a alíquota de energia elétrica e a alíquota de telecom aplicada no estado versus a alíquota interna. Normalmente, é o que eu falei, as alíquotas de energia e telecom são de 25% e a alíquota interna é de 18%, ok? Tem estado que é mais, tem estado que é menos. Mas esse é, vamos pensar, uma regra geral. Aqui em Santa Catarina é 25% a alíquota de telecom, a alíquota de energia é progressiva de 12% a 25%, progressiva de acordo com o consumo. Então, os grandes consumidores de energia vão pagar a alíquota de 25%, então as grandes empresas, enfim, ou nem só grandes empresas, tá? Às vezes a gente tem uma padaria que consome bastante, ela já entra lá na alíquota de 25%. Versus 17%, que é a alíquota interestadual. Tá? O estado que a gente mais vislumbrou potencial de ganho para restituição, ou de ganho mensal ali que o contribuinte vai ter na fatura de energia, é o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a alíquota de energia é de 30% e a alíquota interna é de 19%. Então, tem um ganho de 11% aí nessa diferença, tá? Então, depois vocês me falam se ficou clara a minha explicação aí para vocês. Beleza, gente? A Aline está perguntando quais são os clientes com maior chance de êxito. Aline, vamos lá. O que é? Eu não diria chance de êxito, porque a chance de êxito agora que o Supremo já julgou é certa para todo mundo, né? A chance de êxito é certa. O que a gente tem que colocar em grau de risco? Possibilidade de restituição, porque quem não ajuizou a ação ainda pode ser que não tenha como restituir o passado, a depender do que o STF vai decidir em relação à modulação dos efeitos, tá? Em relação a clientes com maior potencial de valores a restituir, aí é diretamente proporcional a alíquota do Estado versus a alíquota interna, a alíquota do Estado para energia e telecom versus a alíquota interna. Então, como eu comentei, Rio de Janeiro dá uma diferença de 11%. Mas o consumo, quanto que essa despesa de energia e telecom é representativa para o cliente. Quanto maior a despesa,
vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo aqui, que eu vou mostrar para vocês, um cálculo estimado, com uma despesa mensal de R$3.000 de energia elétrica e 250 de telecom. Vamos pensar que foi sempre isso, tá? Fiz só uma simulação para vocês. Aqui, se fosse aqui em Santa Catarina, tá? Com a alíquota interna de 17% e a alíquota de energia e telecom de 25%, corrigido pela Selic até agora, o mês de novembro, daria um ganho de R$47.000, tá? Um ganho de valor a restituir de R$47.000, ok? Se vocês cobram aí 20% de honorário sobre isso, vocês vão ter aí quase R$10.000 de honorário, certo? Vai dar 4.700 vezes 2, né? Dá quase R$10.000 de honorários para vocês, ok? Lembrando que isso é corrigido até efetivamente o proveito econômico do cliente, tá? A Simone está perguntando se tem um prazo para interporação. O quanto antes, Simone, porque é o que eu falei. Pode ser que você vá à interporação hoje e o Supremo siga o entendimento do Toffoli, que tem que modular a partir da publicação da ata. A publicação da ata foi na sexta-feira. Então, quanto antes você ajuizar a ação, melhor. Pode ser que você ajuize hoje e mesmo assim o teu cliente não faça jus à restituição, porque ainda pendemos, né? Estamos na dependência desse julgamento do Supremo em relação à modulação dos efeitos, ok? O Fabiano está perguntando, caso module, como que ficaria? Ai, gente, Naomi está gritando aqui, mas espero que o marido veja. Ai. Direito apenas para frente, isso mesmo, Fabiano. Vale a pena? Vale, né? Porque você vai garantir uma redução da fatura de energia elétrica para o seu cliente a partir do ajuizamento da ação para frente. E você vai ter honorários sobre isso. Daí você coloca lá no seu contrato de honorários que você vai ter direito a ter os honorários em 24 meses, a 24 meses para frente, né? O ganho equivalente aos primeiros 24 meses, enfim, daí você vai negociar. Tem cliente que já negociou até 48 meses, tá? Mas não nessa questão da seletividade. Eu não lembro qual outra questão o cliente aceitou. Mas aí é muito de negociação com o cliente, tá bom? Rodrigo está perguntando o seguinte, considerando não ser possível utilizar mandado de segurança para valores pretéritos, a restituição pretendida seria fundada em quê? Restituição administrativa, é isso mesmo, Rodrigo, a restituição administrativa. Eu vou ver se o modelo que eu separei para vocês já tem esse pedido da restituição administrativa, tá? Porque isso foi um modelo que a gente usou mais recente, porque o primeiro caso de cliente não contribuinte de ICMS que a gente teve foi esse ano, então a gente ajustou a nossa inicial. Mas, gente, olha só, tá? Eu até fiquei pensando, eu vou liberar o modelo de inicial para vocês, só que vocês, pelo amor de Deus, e vai ficar um combinado aqui nosso, essa live está gravada, vocês vão ler a inicial e vocês vão ajustá-la caso a caso do cliente de vocês. Por quê? Vocês precisam adaptar a inicial à legislação de ICMS do estado, do cliente de vocês. Vocês vão ter que ajustar as alíquotas, vocês vão ter que ajustar o pedido, se vai ser um pedido de compensação, pedido de restituição ou as duas coisas, tá? Vocês vão poder colocar vocês vão poder colocar agora o julgamento do STF, que a gente não atualizou, a gente correu com as iniciais, a gente não colocou o julgamento do STF agora, tá? Então, melhorem, pelo amor de Deus, partam do princípio, mas vocês melhorem, não façam só um copia e cola, leiam a inicial, tá bom? Eu estou fazendo isso para ajudá-los. Mas, por favor, tenham o mínimo cuidado de ler a inicial, de ajustar, de melhorar o jeito que vocês quiserem melhorar, tá bom? Combinado, temos um combinado, coloquem aqui, sim, coloquem, temos um combinado, tá? Eu vou liberar para vocês lá no canal do Telegram, mas precisamos ter esse combinado, tá bom? Por isso que eu não quis liberar assim antes de eu trazer esses esclarecimentos para vocês, ok? Deixa eu ver o que mais temos de pergunta, e aí eu vou compartilhar minha tela. Rodrigo, ademais, considerando que a ata de julgamento foi publicada hoje como proposta de modulação do Toffoli, valeria ingressar com o MS para buscar... Colocaríamos, Rodrigo, porque o máximo que vai acontecer é ter o pedido de restituição ser negado.
do teu direito à restituição, né? No caso, no mandado de segurança, você vai pedir o direito à restituição na via administrativa, tá? Então, gente, vamos pensar, né? O máximo que vocês vão ter é um não, mas faça o pedido, por favor, tá bom? Ó, Alejandro, para empresas com autoridades coautoras diferentes dentro do Estado, imagino que a ação ordinária seja uma boa alternativa. Alejandro, me defina autoridades coautoras diferentes, porque a gente está ajuizando contra o secretário da Fazenda do Estado, certo? O que você considera autoridades coautoras diferentes dentro do Estado? Não entendi a tua pergunta, tá bom? Se a ação ordinária seja uma boa alternativa para evitar o ajuizamento de diversos mandados de segurança. Gente, a ação ordinária, nessa altura do campeonato, o que vocês podem até ajuizar, porque o Supremo já julgou, vocês podem ajuizar uma ação ordinária, a vantagem da ação ordinária são os honorários de sucumbência, claro, tá? Vocês podem. O que vocês têm de risco aí é daí em relação ao pedido de restituição ou de compensação. Ao contrário do mandado de segurança, na ação ordinária, vocês podem fazer uma ação ordinária de repetição de indébito, que aí na ação ordinária vocês vão poder sim pleitear restituição via precatório, tá? Ou depois vocês podem pedir a desistência da execução judicial via precatório e fazer ali o pedido administrativo de compensação de restituição. Então, nessa altura do campeonato, de repente, isso já seja uma boa alternativa a fazer ação ordinária. Só que daí lembre-se, tá? Ação ordinária você vai ter que ajustar bem mais o modelo do que eu vou passar para você, porque eu vou passar o modelo de mandado de segurança. Tá bom? Eu até posso ver se a gente tem ação ordinária, mas eu acho que a gente não ingressou com ação ordinária para nenhum dos clientes. Tá? A gente correu ali para ajuizar o máximo que a gente conseguiu até sexta-feira, então a gente não ajustou para uma ação ordinária. Mas, de repente, agora que o Supremo já julgou, vocês possam sim pensar em ação ordinária, tá? Vocês possam pensar. Não é uma má ideia, tá, Alejandro? Pensando que tem honorário de sucumbência, então não é uma má ideia. E aí, daí sim, na ação ordinária, você pode, você vai ajuizar contra, né, a secretaria, contra o governo, no caso, né, na figura do procurador ali. Então, você vai ter que ajustar bastante em relação ao inicial que eu vou passar para vocês. Beleza? O Fabiano está falando que os estados estão pensando em ajustar apenas em 2023. E, Fabiano, não vai ser factível, vai ser muito difícil que eles ajustem antes disso mesmo, tá? Então, você ganharia aí esse período, tá bom? Até que se ajuste aí a legislação do estado, ok? Então, vamos lá, gente. Deixa eu só deixar aqui pronto para poder compartilhar com vocês. A Dani está falando, extremamente importante, as informações, como sempre, nos auxiliando. Que bom, que bom. Isso que eu quero que vocês... Estou falando, meu comprometimento com vocês é que vocês faturem aí os honorários de vocês, né, gente? Isso aí, vamos formar aí, lapidar cada vez mais os diamantes. E aí vocês podem perguntar, Letícia, mas eu não sou advogada, e agora, como que eu aproveito essa oportunidade? Faça parceria, pelo amor de Deus. Lembre-se que eu sempre falo das parcerias, tá? Faça parceria. É melhor dividir... Como que é a frase que fala? Melhor você ter parcela de algo do que não ter nada, né? Então, melhor dividir, pega teus clientes, tua base de clientes, pega teu parceiro advogado tributarista, compartilhem honorários, um entra com os clientes, outro entra com a expertise e vão lá, gente, vão ganhar dinheiro. Todas as oportunidades estão aí para a gente ganhar dinheiro, tá bom? Então, ó, esse daqui, você vê, eu deixei, assim, todos os espaços para vocês preencherem, tá, pessoal? Os espaços, a qualificação, mandado de segurança. Aqui, nesse caso, era o subsecretário, tá? Vou até deixar grifado, porque pode ser que no estado que vocês vão ajuizar seja direto o secretário da Fazenda, daí vocês têm que ver as competências que estão lá na legislação, tá? Vocês vão... Daí, beleza. Descrição do cliente de vocês, explicação do que acontece, alíquota, tá? Lembre-se sempre de ajustar a alíquota para a realidade de vocês, tá bom? Coloquei aqui, ó, docs, vocês também podem modificar isso depois, tá? Então, deixei aqui os fatos, as alíquotas vocês vão ter que observar todas, eu não grifei todas, mas por isso que eu falei, leiam com calma e mudem, tá bom? Se vocês forem fazer ação ordinária, vocês vão modificar isso aqui, não vai ter cabimento, né? Autoridade coatora, essa parte não vai ter. Vocês vão ter que modificar, beleza?
Então, leiam, se vocês forem fazer ação ordinária e ajustem. A parte dos fundamentos, vocês vão só mudar, né? Não vai ser direito líquido e certo, mas vão ser os fundamentos para o reconhecimento, né? Vai ser uma ação declaratória, né? Com pedido de repetição de indébito, vocês vão ter que ajustar tudo, tá bom? Então, aqui todos os fundamentos. Lembrem-se de ajustar tudo que tem a ver com... aqui, regulamento do... Aqui era Espírito Santo, tá? Deixa eu colocar. Até era para eu ter tirado aqui, mas vou deixar em amarelinho para vocês saberem que esse nosso cliente era do Espírito Santo. Então, a legislação aqui está do Espírito Santo. Então, aí vocês ajustem, tá bom? Tá vendo? Toda a menção a regulamento de CMS eu fiz com base no Espírito Santo, porque foi essa inicial que eu peguei do Espírito Santo. Mas a gente tem Paraná, enfim, tem de outros estados também. Mas aí vocês, por isso que eu falei, leiam com calma e ajustem o que precisa ajustar, tá bom? Aí depois vocês formatam tudo direitinho. E lá no final, gente, dela, então coloquei as jurisprudências, enfim, aqui o que você precisa, se quiser colocar a jurisprudência mais atual, coloque, ajuste, melhore do jeito que você achar, do jeito que você preferir. Você vai pegar isso aqui e fazer para o teu cliente, com maior amor e carinho, dedicação e responsabilidade. Então, você vai ajustar da melhor forma que você entender, tá? Sendo que você tem um esqueleto já bem formado aqui. Aqui, só tá direito à compensação, tá bom? Aí você tem que... Vou ver se eu acho aqui um que a gente fez para garantir o direito à restituição e eu coloco para vocês também, tá bom? Um pedido adicional para vocês ajustarem se for necessário. E o que eu quero mostrar aqui no fim é a relação de documentos que a gente colocou. Então, sempre você vai ter que juntar a procuração, contrato social, né? Se for uma empresa, se for uma SA, vai ser o estatuto social. Se for um condomínio, vai ser daí a ata de construção do condomínio, enfim, regimento do condomínio. Daí você vai ver o documento ali legal de acordo com o teu cliente. Se for pessoa física, vai só procuração e os documentos da pessoa física, né? RG, CPF, enfim. Aí os boletos, as faturas de energia, por amostragem, planilha de cálculo também pode ser por amostragem, e as guias de custos e comprovante de pagamento, aí você vai ter que ver no estado se você tem que pagar antes de ajuizar, ou se você ajuiza e depois emite a guia e paga, tá? Mas eu coloquei aqui porque são os documentos principais para você ajuizar uma ação, ok? Agora, eu vou compartilhar com vocês outra coisa. Agora eu vou compartilhar, gente, deixa eu ver se vocês já estão vendo, a planilha. A planilha vai ficar meio pequena para vocês enxergarem, tá? A Juliana está falando que a pergunta que não é referente ao tema. Juliana, quarta-feira, meio-dia, é a nossa live mentoria, em que eu respondo perguntas aleatórias, tá? Então, quarta-feira, meio-dia. Traga, se você quiser mandar no meu direct, pode mandar, eu vou responder durante a live, tá bom? Eu vou ver se eu lembro de abrir caixinha de pergunta amanhã para poder você mandar a pergunta na caixinha, que daí já fica mais fácil para eu pegar lá na hora da live. O Telegram, gente, também vocês conseguem achar lá, tá? Mas eu vou colocar aqui, vou deixar fixar a mensagem. Entrem lá no Telegram, tá bom? Lá o Telegram também a gente sempre está comunicando das lives, das aulas, dos cursos, materiais. Sempre que eu compartilho material, eu compartilho no Telegram. Então, acompanhem. Eu sei que a gente não tem o hábito de estar olhando o Telegram sempre, mas pelo menos tem uma rotina aí, pelo menos semanal, para vocês acompanharem, ou diária para vocês estarem presentes nas aulas e nas lives, tá bom? Então, coloquei aqui, o link do Telegram na descrição e está com mensagem fixada aqui para vocês, tá bom? Alguém perguntou se a peça será disponível só para alunos. Não, Rosana, porque eu falei na aula de sexta, que foi aberta para todo mundo, que se vocês batessem a meta de comentários no post que eu publiquei na sexta, eu ia compartilhar no Telegram para todo mundo. Então, vai ser para todo mundo, tá? Vocês vão ganhar essa colher de chá, e não vai ser só para alunos, tá? Vai ser para todo mundo, toda a audiência aqui que está lá dentro do Telegram, ok? Então, vão ser para... Deixa eu ver quantas pessoas temos no Telegram agora. 4.286 pessoas. Todos esses, ok? Então, vamos lá, gente. Planilha. A planilha, ela é bem simples, contudo, eu deixei alguns comentários aqui para vocês verem, tá? O que eu coloquei aqui? Para puxar até, eu deixei as fórmulas, tudo direitinho aqui para vocês, tá? Então, alíquota atual de energia, vocês vão ter que olhar de acordo com o estado. Aqui eu peguei um exemplo Santa Catarina. Eu até vou colocar isso daqui
Até vou colocar aqui uma observação para vocês olharem isso dentro do estado de vocês. Então, sempre que tiver esse pontinho roxo, aqui tem um comentário, tá bom? Então, eu deixei alguns comentários aqui para vocês. E aqui a alíquota interna é a que vocês vão pedir, né? É a alíquota que vai ser a nova alíquota, que vai servir aí de base para calcular a redução, o valor que tem a restituir. Então, aqui, ver alíquota interna aplicável no estado do cliente, tá? O que eu fiz aqui? Desde janeiro de 2016, que a gente está retroagindo em 60 meses, tá, gente? Estamos em novembro de 2021, então a gente consegue retroagir até dezembro de 2016. Então, se vocês forem, quanto mais vocês demorarem para ajuizar, mais vocês vão perdendo esses primeiros meses aqui, tá bom? Então, levem isso em consideração. Aqui eu falei para vocês que eu peguei, a título exemplificativo, só para a gente fazer uma simulação, uma base de cálculo de energia elétrica, ó, eu coloquei, olhar na fatura de energia, qual que é a base de cálculo que está discriminada lá. A mesma coisa para telecom, olhar, ver diretamente na fatura, qual que é a base de cálculo do ICMS. E aí vocês completam aqui. Então, sempre, cada mês vai vir uma, né? Eu só coloquei aqui uma igual para todos para a gente ter como referência, tá bom? Aí aqui já está a fórmula, pegando qual que é o ICMS atual. Então, pegando a base de cálculo da energia, aplicando a alíquota atual, né, que seria 25, mais a base de cálculo da alíquota de ICMS vezes a base de cálculo de telecom vezes a alíquota de ICMS de telecom, qual que é o ICMS. Na verdade, vocês podem pegar lá, somar os dois ICMS das faturas. Se vocês quiserem fazer manual, podem fazer isso, tá? Na fatura de energia mais telecom, vai ter lá qual que foi o ICMS da fatura, e aí vocês colocam aqui também. Eu, como peguei um exemplo só, fiz com base no exemplo, eu peguei e calculei aqui, tá? Aí o ICMS desejado também está com outra fórmula, tá? Eu peguei a base de cálculo de energia, que é o 3.000, tá? Multipliquei pela alíquota que é interna, né? No caso aqui que eu peguei de exemplo Santa Catarina, 17%, mais também a base de cálculo do telecom vezes a alíquota de 17% e deu um valor, certo? Opa, só. Eita. Esperei. Ai, o que eu fiz aqui? Puxou aqui outro, só um pouquinho. Eu mexi na fórmula aqui. Pronto, agora deu certo. E aqui vem a diferença, ou seja, o ICMS atual menos o ICMS desejado deu a diferença, que é o valor a restituir. A atualização. Daí também, aqui em Santa Catarina, a Selic, que é o índice oficial de atualização aqui no estado de Santa Catarina. Tem estado que não é a Selic, então vocês vão ter que ver na legislação do estado qual que é o índice de atualização monetária aplicável, tá? Isso ali, a hora que vocês forem modificar na inicial de vocês já vão ter que levantar qual que é esse índice. Eu peguei a Selic, vários estados usam a Selic, tá, gente? Então, eu peguei a Selic e já puxei aqui, desde dezembro de 2016, a Selic acumulada. Então, já deu o valor atualizado aqui em novembro de 2021. Então, isso que eu falei, nesse exemplo, com fatura de 3.000 de energia, 250 de telecom, deu... eu falei que era 47, não, deu 17. Eu estava com um valor bem menos, eu estava na cabeça que era 47, mas não, deu 17 mil a restituir, tá? Então, se você pega, sei lá, os teus honorários, vamos colocar aqui honorários de êxito de 20%, você vai pegar igual a esse, vezes 20%. Então, aqui, daria 3.000 de honorários, tá? Então, isso aqui é bom para vocês pensarem aí o que vale a pena, em termos, né, do que está dentro aí do escopo de atuação de vocês, o que valeria a pena, até para vocês fixarem esses honorários. Quanto maior o total acumulado, o valor a repetir, mais vocês podem baixar esse percentual de 20% de honorários, tá bom? Então, isso para vocês levarem em consideração. Se vocês fossem ainda ter direito a mais 12 meses de honorários, então vocês teriam, né, os honorários mais de 12 meses, vocês teriam aqui
um total de 260, vamos pegar a estimativa, né, de 260 vezes 12, vou colocar aqui uma igual a 260 vezes 12, seria o êxito para o cliente nos 12 meses, tá? Seguintes, nesse cálculo aqui que a gente fez. E aí, o teu percentual de honorários, que seria 3.120 vezes 20%. Mais 624, então, aqui. Só colocar aqui. Êxito 12 meses futuros, honorários de êxito 20%, tá? Então, vocês teriam o total de honorários igual, nesse exemplo aqui, 3.421 mais... Opa! Mais 624, tá? 4.045 nesse nosso exemplo, ok? Ok, gente? Ficou claro para vocês? Deixa eu ver aqui. Já que essa aula eu vou deixar gravada lá no Telegram, o link também, porque é importante que vocês sempre, né, tirem as dúvidas com base aqui na aula, até para utilizar planilha, tudo. Então, essa aula vai ficar gravada, assim, para vocês lá no Telegram, tá bom? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Vou liberar, acabando aqui a live, já vou liberar lá no Telegram para vocês o material, tá bom? Pessoal que é da comunidade, acabando aqui, vou repassar o retrospecto inteiro com vocês lá dentro da comunidade, live dentro do Facebook, direto, então quem for da comunidade estiver me acompanhando, entre lá na comunidade, a live vai estar sendo transmitida agora, ao vivo, tá? Já que está perguntando se pode ser 30% de honorários, pode, já que isso daí, gente, aí é questão de negociação, tá? Aí é quanto vocês conseguirem negociar com o cliente, tá bom? Quando vocês conseguirem negociar com o cliente. Lembrando que não é muito usual em questões tributárias, questões judiciais tributárias, a gente ter honorários muito acima de 20%. Né? Na área trabalhista é bem usual 30%. Então, aí vai ser questão de entender aí onde você está, se de repente tem outros prestadores de serviço, outros advogados, trazendo percentuais de êxito menores, tá, Jaque? Então, você tem que avaliar aí bem como que está o teu mercado que você está trabalhando. Tá bom? E dependendo do tamanho do cliente, se for uma grande empresa, ele não vai nem aceitar 20%, ele já vai barganhar aí. Então, por isso que é importante você fazer um cálculo pelo menos aproximado do teu potencial de ganho com a causa, e aí definir qual que é o teu percentual mínimo de honorários. Vamos pensar, quanto maior, aí gerar, se for uma grande varejista, um supermercado, que tem muito dispêndio de energia elétrica, teu ganho vai ser muito maior. Então, você pode reduzir o teu percentual de êxito, que mesmo assim os seus honorários vão ser expressivos. Tá? Agora, se é uma pessoa física, se é uma empresa pequena, que tem uma fatura de energia baixa, vocês viram ali, eu peguei um exemplo com uma fatura de 3 mil, que não é tão baixa assim. Mas, mesmo assim, o valor a restituir não ficou tão alto. Então, levem sempre isso em consideração. Paloma está falando que está precisando do norte para matriz e duas filiais Simples Nacional. Você vai fazer matriz e duas filiais. Se forem todas no mesmo estado, Paloma, você pode ajuizar uma única ação para as três, tá? E aí você vai somar. Quando você for fazer a tua planilha de cálculo, pode fazer uma para cada uma planilha de cálculo para matriz, uma para uma filial, outra para outra filial. Faz ali na planilha de Excel, abre várias abinhas, tá? Você salva aí no teu computador essa planilha que eu vou disponibilizar. Aí você copia ela em várias abas, uma aba para matriz, uma aba para filial 1, outra aba para filial 2. E daí você faz cálculo separado, mas pode fazer uma ação só, não tem problema, tá? Simples Nacional aí é aquela coisa, faz o cálculo primeiro, de quanto que dá o potencial de êxito da tese para elas, e daí dá uma olhadinha no PGDAS dela, quanto que ela está pagando por mês de ICMS. Aí você faz o pedido, pode ser o pedido para compensar direto no PGDAS ou para restituir, quando restituição
De ICMS, você tem que ver a legislação do estado, como que é a legislação de restituição. Tem estados que daí é mais complicado, que vale mais a pena compensar mesmo do que pedir para restituir. Aí você tem que estudar aí a legislação do teu estado, tá bom? Lembrando que essa é uma ação estadual, então você vai precisar analisar a legislação estadual, tá? Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui, acabando a live, agora eu vou disponibilizar o material. Alunos, coloquem na agenda, alunos do FTF, coloquem na agenda, dias 11 e dia 10, nossa próxima mentoria, dia 10 de dezembro, sexta-feira, às 5 horas, nossa mentoria mensal. Sábado, dia 11, domingo, dia 12, teremos nossa imersão prática sobre recuperação de tributos, é mão na massa, tá? Então, você já tem a teoria dentro do curso, aproveita essas 2 semanas para estudar. Onde que eu estudo, professora? Estudar lá no módulo 10 e no módulo 14, que eu falo de recuperação de tributos. Simples Nacional está no módulo 10. Lucro presumido, lucro arbitrado, lucro real, ICMS, IPI está no módulo 14, tá? Toda a teoria está lá, documentos, tudo que a gente vai fazer na imersão. Cálculo, vou ensinar vocês a fazer o cálculo. Não vou ser eu, na verdade, vou estar junto com vocês, mas quem vai ensinar vai ser a Amanda e a Tuane. Vamos fazer uma imersão mão na massa. Como que vocês vão solicitar os documentos, vocês vão tratar os documentos, os arquivos, vão fazer os cálculos para depois poder solicitar as restituições via PERDECOMP, tá? Então, alunos queridos do meu coração, estejam comigo dia 11 e 12 de dezembro. Quem não for meu aluno, a gente vai vender essa imersão à parte, tá? Eu já vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar a imersão. Letícia, eu não entendo nada sobre tributário. Vou aproveitar a imersão? Você vai aproveitar. Se você nunca tiver trabalhado com nada, eu recomendo que você espere a próxima turma do FTF, tá bom? Agora, se você já tem uma boa noção de tributos, se você já entende um pouco da parte teórica da recuperação e quer colocar a mão na massa, tá? Quer aprender, a gente vai disponibilizar para quem comprar, tá? Só para quem comprar apartado, a gente vai disponibilizar algumas aulas teóricas para vocês entenderem e a gente vai fazer uma contextualização também na imersão, tá bom? Então, não tem problema, se você já entende e quer começar aí o compliance tributário dos clientes com foco na recuperação de tributos, deixo esse convite para vocês, comprem a imersão, tá? Vocês vão poder ainda em 2021 faturar os honorários de vocês e com um contrato vocês pagam o valor da imersão. A imersão custa R$ 997, tá bom? É o curso de recuperação de tributos mais barato que tem no mercado. Eu já sei porque eu acompanho todos, tá? Todos os que eu indico, eu acompanho, os que eu sei que são professores bons, eu acompanho. Focado só em recuperação de tributos, esse é o mais barato, porque a gente não vai abordar só Simples Nacional, nós vamos abordar Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado, parte de folha de pagamentos, ICMS e IPI, tá bom? Então, vai ser bem completa a imersão, vão ser 16 horas de imersão mão na massa, um fim de semana inteirinho. Então, se preparem. Se vocês forem meus alunos, já está dentro do bônus do FTF. Se vocês não forem meus alunos e quiserem comprar a imersão, custa R$ 997, vocês podem parcelar, podem pagar com Pix, boleto, no cartão de crédito, parcelado em até 12 prestações, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E eu também vou, durante essa semana e semana que vem, eu vou compartilhar o link várias vezes nos meus stories e também nos stories do BPT Educação. Tá bom, gente? Vocês vão ver que a gente, a partir de hoje, vai falar muito de recuperação de tributos, justamente para vocês virem já com esse nível de consciência mais elevado para a nossa imersão dos dias 11 e 12, tá bom? Infelizmente, não teremos mais abertura do FTF esse ano, né? Eu falei para vocês que realmente a gente abriu ali na Black Friday, foi uma condição relâmpago. Tivemos mais alguns alunos, eu não tenho ainda o número preciso, mas entraram mais alguns bons alunos ali no FTF. E a próxima abertura de vaga vai ser só no ano que vem, em fevereiro, se eu não estou enganada, no início de fevereiro. Não tem exatamente a data aqui de cabeça, tá bom? Mas se vocês também quiserem entrar na próxima turma, e mesmo que vocês entrem agora na imersão da recuperação, depois a gente sempre faz para quem é aluno alguma condição promocional, tá bom? Então, vale a pena entrar na imersão agora para vocês terem desconto na próxima turma do FTF. Para vocês entrarem na próxima turma, já deixa o nomezinho de vocês na lista de espera. Só entrar em tributaristasdofuturo.com.br, deixa o nomezinho de vocês lá, que vocês sempre são avisados em primeiro lugar da abertura da
próxima turma, tá? O link de acesso vocês sempre recebem antes do que todo mundo e garantem a vaga de vocês. Tá bom, gente? Recados dados. Lembre-se, amanhã temos nossa livecast, quarta-feira nossa live mentoria e sexta-feira nossa segunda livecast da semana, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Quem é da comunidade, vou entrar lá agora, logo após eu compartilhar a documentação aqui no Telegram. Entro lá na comunidade para a gente fazer nossa aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.